Olá e boas-vindas a quem nos ouve para mais um mergulho profundo. Eu estou muito animado para a nossa missão de hoje, porque a gente vai desvendar um material acadêmico que é denso, mas ah, absolutamente fascinante. Denso é uma ótima palavra para descrever. Olá, pessoal! Tô bem animada para a gente destrinchar tudo isso. Maravilha. Então, a gente vai usar como base o livro Ensino de História e Interdisciplinaridade, do Wagner Gomes. E o nosso grande objetivo com essa análise profunda, com esse mergulho, é entender, a mecânica de como o conhecimento é construído. Exato. Como a escola pegou todo esse saber humano e dividiu em caixinhas. As famosas disciplinas, né? E, mais importante ainda, a gente quer discutir como juntar essas peças de novo para formar um pensamento verdadeiramente crítico e autônomo. E sabe, é fundamental estabelecer por que isso importa para quem está acompanhando a gente hoje. Seja alguém que está, sei lá, se preparando para uma reunião importante, ou só tentando entender essa enxurrada de informações do mundo moderno, ou até mesmo alguém com uma curiosidade insaciável. Sim, a aplicação disso é bem prática no dia a dia. Com certeza, entender a mecânica de como a gente aprende e principalmente de como nos ensinam é, o maior atalho para se tornar alguém genuinamente bem informado e à prova de manipulações. Ok, então vamos desempacotar isso. O texto logo de cara aponta para o que a gente poderia chamar de o grande vilão do nosso aprendizado, que é essa fragmentação do conhecimento. Aquela falsa ideia de que as áreas de exatas valem mais que as humanas, por exemplo. Isso, e o autor resgata uma analogia visual maravilhosa lá de Descartes para explicar como o conhecimento já foi visto de forma integrada, a famosa árvore de Descartes. Nossa, essa imagem é muito poderosa. É, né? Nessa árvore, as raízes eram a metafísica, a filosofia, o tronco central era a física, e os galhos eram as outras ciências aplicadas. Ou seja, havia ali uma unidade epistemológica, tudo bebia da mesma seiva. Só que hoje o que a gente fez? A gente cortou os galhos e finge que eles flutuam no ar sozinhos. Cortamos os galhos e entregamos um graveto seco na mão do aluno. E isso me leva ao momento que fez cair uma ficha enorme para mim durante a leitura. A ideia do enciclopedismo. Ah, sim, o famoso mito do enciclopedismo. Pois é, geralmente a gente acha que enciclopedismo significa decorar uma lista infinita de fatos inúteis, aquele amontoado de decoreba. Mas a fonte revela que a palavra vem do grego, encyclopedia, que significa ensino circular. O que é fascinante aqui é que a intenção original era totalmente o oposto de decorar fatos soltos. Totalmente o oposto. Quando Diderot e D'Alembert criaram a enciclopédia lá no século XVIII, o projeto deles era mostrar a corrente que une as ciências e as artes. Eles queriam mapear o conhecimento, mostrar que ele é interligado, não criar um depósito de curiosidades. E aí a gente se pergunta onde foi que a gente se perdeu, né? A gente se perdeu com o que o texto descreve como um câncer epistemológico no século XIX. Câncer epistemológico, um termo forte. Muito forte. Isso foi impulsionado pelo capitalismo e pela Revolução Industrial. O sistema não queria mais pensadores globais. O mercado precisava de técnicos muito específicos, pessoas para apertar um único parafuso sem questionar a máquina inteira. O que quebrou totalmente essa visão global que a gente tinha. Exato. E o resultado disso é o que o Edgar Morin chama de inteligência cega. É uma inteligência que sabe separar, sabe isolar um problema no microscópio, mas não sabe unir. Ela perde a capacidade de ver o contexto planetário. Sim, torna-se uma inteligência incapaz de lidar com a complexidade do mundo moderno. Perfeito. E para consertar isso, a fonte muda o foco. Em vez de focar só no conhecimento, o holofote vai para o ser humano que absorve isso, o sujeito. E o texto divide a nossa percepção em 4 lentes, quase como se fossem as matérias do ensino médio. Isso ajuda muito a visualizar. A primeira lente é o sujeito espacial, que é a geografia. E aqui a gente precisa entender que espaço não é só um mapa físico de papel. De jeito nenhum. O autor traz visões de gigantes como Milton Santos e Dorim Messi. Eles mostram que o espaço é um híbrido. Ele é construído intelectualmente e socialmente. Eu adoro o exemplo da casa vazia para ilustrar isso. É um ótimo exemplo. Uma casa vazia, abandonada, é só paisagem, é geometria.
Mas quando ela ganha valor humano, quando há intenção, conflito ou afeto ali dentro, ela vira espaço. O ser humano é quem dá sentido a essa geografia, o que nos leva para a segunda lente, o sujeito pós-estrutural, que entra ali no campo da sociologia e da antropologia. E a evolução da antropologia é muito interessante nisso, porque a gente deixou de olhar apenas para fora. Aquela coisa de nós contra eles, né? Os civilizados contra os bárbaros. Exatamente. Nós passamos a olhar para dentro, para a complexidade das nossas próprias sociedades. O conceito do Stuart Hall é brilhante aqui. Sobre identidades. Isso, identidades em conflito no nível microsocial. O Hall diz que o sujeito contemporâneo é pós-moderno, fragmentado e descentrado. A gente não tem uma identidade única de pedra. Uma pessoa assume várias identidades dependendo das pressões de classe, gênero e cultura ao redor dela. É uma visão muito mais realista de quem nós somos. E reconhecer isso nos empurra para a terceira dimensão, o sujeito epistemológico, que é onde a filosofia entra pesado. O texto traz o conceito de Martin Heidegger, o Dasein. O ser aí. O ser aí, que é a ideia de que o ser humano é a única criatura que questiona a sua própria existência. A gente tem consciência da nossa mortalidade. A gente sabe que o nosso tempo vai acabar. E essa consciência da morte não é para ser algo paralisante. Ela é o que nos força a interpretar o mundo e a buscar sentido. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque essa busca por sentido nos conecta diretamente com a quarta dimensão, o sujeito histórico, a história. Se o Heidegger diz que a gente busca sentido porque o tempo acaba, a história nos mostra que o ser humano é, na verdade, feito de tempo. Nós somos tempo. Sim, e por termos consciência do fim, a gente precisa dar sentido ao passado sempre a partir das angústias que vivemos no presente. Só que a escola, por muito tempo, ensinou a história de um jeito completamente diferente disso. A fonte fala da morte dos heróis de bronze. A famosa história tradicional. Aquela narrativa super estática, né? De generais, reis, datas para decorar. Tudo feito sob medida para legitimar as elites no poder. Exatamente. Era uma história que silenciava as massas. Mas aí veio a revolução da escola dos análises, na França, em 1929, com caras como Febvre e Bloch. Eles transformaram a disciplina na história-problema. E a escola dos análises é o grande exemplo prático do nosso tema de hoje, a interdisciplinaridade. Eles pararam de olhar só para documentos de gabinete e uniram historiadores, geógrafos, sociólogos, economistas. Eles queriam entender a sociedade como um todo, não só quem estava com a coroa na cabeça. Isso, eles cruzavam dados climáticos com o preço do trigo para entender por que uma revolta camponesa aconteceu. A história deixou de ser algo morto num museu e passou a ser o passado interrogado pelas necessidades do presente. Mas o texto também faz uma crítica a isso, certo? Que os análises focaram tanto na ciência e nos grandes números que esqueceram o indivíduo no meio do caminho. Sim, a agência humana acabou meio esmagada pelas estatísticas e estruturas. E é aí que entra a síntese do filósofo Paul Ricoeur com a identidade narrativa. Ele devolve a narrativa para a história. Exato. Mas não a narrativa como um conto de fadas inventado. A narrativa como a forma mais fundamental que o ser humano usa para dar significado à vida e criar memória coletiva. Nós organizamos o tempo através da linguagem, contando histórias. Sem a narrativa não existe sociedade política. É a linguagem que cria esse tecido que nos une ou nos separa. Então, com tudo isso na mesa, eu faço a grande pergunta. O que isso tudo significa na prática? Como toda essa filosofia, sociologia e história chegam na sala de aula para quem está escutando a gente? Todo esse debate teórico deságua num campo de batalha muito real, que é o currículo escolar. O que se decide ensinar? Isso. O autor se baseia em teóricos como Sacristan, Apple e Goodson para destrinchar isso. O currículo nunca foi e nunca será uma lista neutra. Ele é uma praxis, um produto de conflitos materiais. É um choque direto entre a infraestrutura e a superestrutura, como a obra coloca. Perfeito. A infraestrutura são os sujeitos humanos reais, com suas culturas e realidades locais, e a superestrutura são os saberes legitimados pelas instituições e pelo Estado. Então, escolher se a gente vai ensinar mais literatura europeia ou literatura africana, por exemplo,
É uma disputa de poder. É um campo de disputas político-ideológicas claro. É o Estado e a sociedade negociando o que é válido saber. O que me lembra de uma citação muito poderosa do John Dewey, que está no texto. Ele diz que quando um modelo teórico é ensinado sem qualquer conexão com a realidade do aluno, ele se torna o cadáver de um símbolo. O cadáver de um símbolo. Essa imagem é muito triste, mas muito real. Não exprime nada. É só um código morto. E a visão do Paulo Freire soma perfeitamente a isso. O Freire dizia que aprender não é só repetir a lição dada de forma passiva. Aprender tem que ser uma aventura criadora. A gente precisa construir e intervir na realidade de forma política e moral. Porque se a gente só decora o cadáver do símbolo, a gente não muda nada ao nosso redor. Então, para resumir o valor prático de toda essa jornada para a nossa audiência, no mundo de verdades líquidas, pegando emprestado o termo do Zygmunt Bauman, onde as velhas certezas simplesmente derreteram, o papel de estudar história e de ter um currículo integrado não é virar uma enciclopédia ambulante de datas. Definitivamente não. É formar uma consciência histórica que permita ao indivíduo transitar nessa volatilidade. É assumir a postura de autor e construtor da própria realidade. É deixar de ser um espectador inerte. E isso levanta uma reflexão muito provocativa para a gente encerrar expandindo um pouco o que a gente viu na fonte. Manda bala. Bom, se o currículo escolar e a própria história são reflexos das relações de poder humanas e de como a gente escolhe narrar a nossa própria identidade, Certo. o que acontece agora que a gente está delegando o resumo da história e a organização do conhecimento para inteligências artificiais? Uau. Essa é pesada. Pois é, se a narrativa é o que nos torna humanos e políticos, como o Ricoeur defendeu, o que rola quando transferimos a criação dessa narrativa para algoritmos? A gente está correndo o risco de perder a autoria da nossa própria consciência histórica? É uma provocação que muda tudo, porque a máquina não tem o Dasein, ela não tem consciência da morte para buscar sentido nas coisas. Exato. Fica a reflexão sobre quem ou o que vai escrever o currículo do nosso futuro. Eu achei sensacional. Que apanhado vibrante a gente fez hoje. Vimos que fatiar o conhecimento nos cega, descobrimos que somos feitos de tempo, espaço e narrativa, e entendemos que a educação é a própria vida acontecendo num campo de disputa constante. Gostaria de agradecer muito a companhia de quem nos ouviu até aqui neste mergulho profundo. Levem essas reflexões para a vida de vocês e continuem questionando o mundo ao seu redor. Até a próxima análise. Se esse resumo te ajudou a entender melhor o livro, deixa o like, isso fortalece muito o canal. Se inscreve também para continuar acompanhando resumos que transformam livros em ideias claras. E lembra, na descrição do vídeo tem os links para acessar ou comprar o livro caso você queira se aprofundar. A gente se vê no próximo vídeo.